Como está a Argentina. Mas vamos para o nosso texto bíblico, agora nós vamos para o nosso estudo, tá, gente? Agora eu voltei para nós fazer o nosso estudo. Você está preparado para partir desse mundo? Ah, não estou. Não me diga isso. Você não sabe que você vai ter que sair daqui, não? Você não sabe que um dia, a gente não sabe quando, e você vai... Nunca mais ele fala que não vai. Deixa eu ver o que ela falou aqui em cima. Talvez até o irmão ia ficar sem caixa. Ah, tá. Verdade. O Luciano está aí confirmando aqui o que eu estou falando, que ela deve conhecer também. Então, irmão, você está aqui nesse mundo achando que você é eterno. Oh, irmão, todos os pecados destituídos estão na glória de Deus e o salário do pecado é a morte. Tem jeito não. Vai ter que ir, não é porque quer não. Ué, nós pecamos. Recebemos sentença de morte, morte física mesmo. Tem que morrer. Se você pensar que vai ficar aí, eu sou a primeira vez aqui na live do irmão. Ah, tá falando aí, senhor. Obrigado, tá, Sérgio? Um prazer, um privilégio muito grande ter você aqui. Aí, irmãos, a gente vive como se nunca fosse morrer. Aí morre como se nunca tivesse vivido. Olha, não tem dinheiro que dá. Gente, tem gente que não tem tempo para Deus. Como trabalham? Trabalha e entra até em depressão, irmãos. Por 12 anos fazendo a obra do Senhor, vou fazer em junho, 12 anos. Desempregado. 12 anos desempregado, irmãos. Comendo do bom e do melhor. Hoje tem que economizar até comida. Eu vou mostrar para vocês o meu guarda-roupa qualquer dia desse. Calça boa, camisa boa. Quanto custou? Nada. Irmãos, Deus traz tudo que eu preciso. Porque eu estou priorizando o reino de Deus, eu estou obedecendo a palavra de Deus. O que Jesus disse, irmãos? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos será acrescentada. Eu cuido do meu pai acamado e cuido de 2 bisnetos. Sério? Bisneto dele ou seu? Agora não entendi nada. A foto aí tá parecendo que é uma jovem aí. Aí, irmãos, 12 anos desempregado. A gente fica pensando, irmãos, que é o nosso trabalho que vai sustentar a gente. Que engano. Como que a gente não enxerga um pau na ponta do nariz? A gente não entende que quem coloca água no coco é Deus. 53 anos. Perdeu para mim, estou com 62. Aí, irmãos, o que adianta você plantar um coqueiro lá? Você quer beber água de coco. E se Deus não fizer o coqueiro crescer? Quem coloca aquela água gostosa lá dentro do coco? É você? Aí, irmãos, eu não entendo isso, fica aí se matando aí. Nem vive. Você vai lá e planta o milho, daqui a pouco aquele milho, você faz ele crescer? Você só pode capinar, até regar se quiser. Então você faz o milho crescer, e depois você pode pôr caroço no espiga de milho. Aí fica aí, se matando. Vive como se nunca fosse morrer. Já tem dinheiro que não acaba mais de estar. Que é dinheiro. Primeira carta de Coríntios, aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Você está preparado já? Eu estou, irmão. 62 anos, ó. Estou ansioso para chegar a minha vez. Não estou com medo, não. Estou com uma tranquilidade. Estou igual o irmão Pacheco. Eu já contei aquele dia que o irmão Pacheco morreu. Estou igual ele. Descansei no Senhor. Espero nele. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes.
Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro o da lua, e outro o das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem, dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial.
Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a Marcos lei. Vinícius, Mas bem-vindo. graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Deixa eu pegar um negocinho aqui. Primeira carta aos Coríntios, Deixa eu pegar um negocinho aqui que eu ia pegar, acabei esquecendo. Pra gente entender isso aqui. Espere um pouquinho.